louvar o Senhor com o Divino Companheiro. Divino Companheiro no caminho, tua presença sinto vão transitar. Eis que dissipar de toda sombra, já tenho a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz-me morar, tá permanente. Fica, Senhor. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador pode atacar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me, ajuda-me ao céu chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Fazem-me morar já permanente. Fica, Senhor. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor. Fica, Senhor, meu Salvador. A paz do Senhor, igreja. Mais uma vez, motivo de muita alegria poder estar aqui trazendo mais um estudo do Evangelho, mais um estudo da Palavra, e poder estar comungando com os irmãos, com as irmãs, mais essa pérola, mais esses ensinamentos. E antes de fazer a leitura do texto bíblico, eu convido a todos para que possamos fazer a nossa oração ao Espírito Santo. Amém? Meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, rogamos agora a Ti, pela presença do Teu Espírito Santo, Teu Consolador, nosso ajudador, aquele que nos guia, nos orienta, que abre a nossa consciência para que possamos proferir e receber a palavra da salvação. Que o Teu Espírito esteja aqui conosco, nos auxiliando, e que essa palavra ela possa produzir frutos para o reino, frutos para a honra e glória de Jesus. Que aquelas pessoas que a receberem possam, através dela, buscar cada vez mais a salvação em Jesus Cristo. É a oração que fazemos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém?
Amados, então nós vamos continuar o nosso estudo, né, na primeira carta de Pedro. Hoje nós vamos estar lendo, fechando o capítulo 3, né? Então nós vamos estar lendo no capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 22. Ficou o texto um pouquinho extenso, eu até pensei em dividir, mas a divisão talvez não ajudaria na compreensão, então vamos com o texto completo. Então, 1 Pedro 3, vou estar lendo do versículo 13 ao 22. Na nossa Bíblia está com o título A Prática do Bem, a Longanimidade segundo o Exemplo de Cristo. Amém? Amém. Vou fazer a leitura. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Amém? Então vamos lá, esse texto é um texto muito rico, muito até uma parte dele um certo grau de dificuldade para entendimento, mas que tem no seu bojo, no seu ensinamento, uma palavra muito tranquila de encorajamento, né, de submissão, mas acima de tudo de consciência. Então nós vamos estar falando um pouquinho desse texto dentro daquilo que nós entendemos que é importante para a nossa vida cristã. Então, mais uma vez, é importante iniciar o estudo trazendo o contexto histórico, por mais que a gente já tenha falado em outros estudos, em outras pregações a respeito da carta de Pedro, mas nesse texto, nessa parte específica, também é importante a gente lembrar, né, para quem Pedro estava falando. Ele estava falando para aqueles cristãos que estavam realmente vivendo tempos difíceis, muito difíceis, em função da violenta perseguição que eles estavam sofrendo, principalmente por parte do imperador Nero. E então Nero, ele
culpava os cristãos por tudo, chegava a colocar fogo nos cristãos e pendurando em postes para aterrorizar aquela comunidade, ou levava para os estádios naqueles jogos horrendos para eles serem devorados por leões. E eles eram perseguidos ao mesmo tempo que os cidadãos romanos, eles tinham uma vida muito diferente daquilo que os cristãos estavam pregando. Então, enquanto os cristãos estavam pregando uma vida em Cristo, com retidão, condenando o pecado, buscando a salvação, os romanos viviam em idolatria, em perversão, um modo de vida totalmente diferente daqueles que os cristãos estavam pregando, né? Com muita violência, né? Com todo esse contexto. Então Pedro, sabendo de tudo isso, obviamente, o tempo todo nessa carta, ele divide a carta, né? Antes desse capítulo 3, a gente viu Pedro falando especificamente para vários contextos, né? Falou com relação às autoridades, com relação aos patrões, com relação aos maridos e mulheres, falou em relação à vivência entre eles próprios, e agora ele está trazendo uma palavra de encorajamento, uma palavra assim, de determinação para aquele povo, para que eles continuem determinados, para que eles não apavorem, não temam tudo que estava acontecendo ao redor deles. E Pedro inicia essa passagem, né? Logo após ele terminar a passagem anterior, né, lá no versículo 12 desse mesmo capítulo 3, antes de iniciar essa parte, ele fala que os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então, a partir dessa colocação dele, falando, olha, esses romanos, essas pessoas aqui, eles estão praticando mal, vocês estão sofrendo, mas Deus está vendo tudo, Ele está vendo a súplica de vocês. Olha o que ele fala, os seus olhos repousam, os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Então já começa, né, ele encerra a passagem anterior, entrando agora, já fazendo uma pergunta, que é o versículo 3. Logo depois ele falar que Deus está ouvindo, Deus está vendo o sofrimento daquele povo, que Deus é justo, Ele sabe os que estão praticando mal, Ele sabe também os que estão praticando bem. Ele pergunta, olha o versículo 3, ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Isso seria uma pergunta com uma resposta óbvia, dentro de um contexto de normalidade. Se você está praticando bem, se você é zeloso com o bem, se você é uma pessoa boa, quem há de maltratar? Em tese, a resposta seria ninguém. Quem vai maltratar uma pessoa boa? Quem vai maltratar uma pessoa que está fazendo bem? Só que aí Pedro já vem com a realidade, né? Ele não ia fazer promessa falsa. Tanto que aí no verso 14 já fala, mas, a resposta seria ninguém, mas só que ele coloca, mas, então ele sabe que aquelas pessoas praticando bem, sendo boas, ainda assim, elas vão ser maltratadas. Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as ameaças, nem fiqueis alarmados. Ou seja, mesmo fazendo tudo certo, mesmo sendo bom, igual Pedro está ensinando, os cristãos poderiam padecer ante ao que estava acontecendo naquela época, ante a toda a perseguição, toda a maldade que imperava naquele tempo. E ele fala, mas mesmo assim, vocês são bem-aventurados, mesmo sofrendo por causa da justiça, e justiça aqui, entendam justiça,
como fazer a coisa certa, não apenas a justiça perante a igreja ou perante entre eles, mas perante todos, né? É agir contra aquilo que eles estavam vendo, contra aqueles pecados abomináveis que os cidadãos romanos, aqueles cidadãos que não eram cristãos, que não tinham a fé deles, praticavam. Então, Pedro ensina que eles tinham que se posicionar contra os pecados, né? Mas Pedro sabia, como ele mesmo iria sofrer depois, que a partir do momento que aqueles cristãos se posicionassem contra tudo aquilo que estava acontecendo, eles iam sofrer perseguição, eles iam sofrer violência, eles iriam passar por situações difíceis. Mas mesmo assim Pedro está os encorajando, né? Falando que, olha, como que se prepara para isso? Você fazendo bem, mesmo assim sofrendo perseguição. É o que ele fala no versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Ou seja, se no final do verso 14, né, Pedro fala, não vos amedronteis, portanto, com essas ameaças, aí no versículo 15 ele já está completando, né, falando que eles não deviam ter medo, mas eles teriam que enfrentar nessa realidade de perseguição e ameaças. E eles iriam enfrentar essas perseguições e ameaças através da santificação em Cristo, que é o que ele fala aqui, ó, santificai a Cristo. Muitas vezes a Bíblia traz essa palavra santificação no sentido de a uma vida dedicada a Cristo, ou a ideia de só conseguirmos, né, ter essa vida dedicada através do poder do Espírito Santo. Isso aparece em vários trechos da Bíblia, mas aqui ela está sendo usada num contexto no sentido não da santificação pura e simples, mas da santificação a Cristo. Qual que é a diferença? Não é aquela santificação de uma vida dedicada e tal, mas é a santificação no coração, que é que ele usa aqui, ó, em vosso coração, ou seja, uma questão interna. Não é tornar Cristo mais santo, porque não tem como tornar Cristo mais santo, mas sim entregar a nossa vida a Ele, a nossa vida espiritual, a nossa vida consciente, né? Reconhecer que Cristo, sendo nosso Senhor e Salvador, nos coloca numa posição de submissão a Ele, né? O apóstolo Paulo também pregava nesse sentido quando ele fala: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E seria isso, essa santificação a Cristo é isso, é você ter essa certeza de que é Cristo que vive em você. Então, se é Cristo que vive em você, a partir desse momento a gente tem a condição de pregar o Evangelho, independente do movimento ou da situação adversa que aquelas pessoas estavam sentindo, estavam vivenciando, estavam presenciando, né? Então, é uma pregação do Evangelho, é um movimento de vida, um estilo de vida diferente daquilo que estava ocorrendo. E muitas vezes, trazendo para os nossos tempos de hoje, é importante a gente fazer esse parâmetro, né? Porque a gente não sofre hoje a perseguição que aqueles cristãos estavam sofrendo. E o Pedro está falando aqui para uma plateia que estava correndo risco de vida, de sofrimento, de martírio. Nós não vivenciamos isso hoje. Mas nós vivenciamos muitas vezes a oposição, o contraponto, às vezes num ambiente de trabalho, às vezes num ambiente social, às vezes num ambiente familiar, onde essa santificação a Cristo, ou seja, onde você viver de acordo com Cristo, vai ser diferente do que aquelas pessoas pensam. E você pode sim ser
confrontado, questionado. Isso pode trazer um sofrimento não físico, mas psicológico, um sofrimento emocional. Então aplica para isso também esse ensinamento de Pedro, que mesmo isso acontecendo, nós devemos continuar perseverando, nós devemos entender que nós estamos santificando a Cristo, ou seja, é Cristo que vive a gente, independente dessas circunstâncias, por mais que isso doa, por mais que isso afaste familiares, amigos, colegas de trabalho, nós devemos continuar pregando o Evangelho. E como? É o que Pedro fala no versículo 16. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo, naquilo em que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento de Cristo. Então não é igual a gente vê aí na televisão, na internet, pastor gritando, até espumando a boca, babando, xingando e fazendo um confronto. Isso não é bíblico, não é o que o Jesus ensina, não é o que os apóstolos ensinam e não é o que Pedro está ensinando aqui. Esse confronto ele não tem que ser essa santificação a Cristo, ela não tem que ser através do confronto, da briga, do tentar impor aquilo que nós pensamos, ela tem que ser com mansidão, com o exemplo, com temor, com boa consciência, como Pedro ensina. Né? O testemunho não deve ser pregado como condenação, se você não aceitar, você vai para o inferno. Não é isso. É saber que existe uma justiça de Deus, essa justiça se cumprirá e que o Evangelho está aí para todo aquele que crê em Jesus. Então é essa a forma que Pedro ensina, né, a enfrentar todas essas situações. Por quê? Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. É preferível, isso aqui não tem nem o que explicar, isso aqui já é muito claro, é preferível sofrer. Se é da vontade de Deus, que é preferível que a gente sofra, fazendo o que é certo, pregando o Evangelho e estando na contramão da maioria, vamos dizer assim, do que sofrer por praticar o mal. Lembrando que lá no início, né, desse ensinamento, Pedro, ele fala que o Senhor está contra aqueles que praticam mal. Então, esses que praticam o mal, eles terão o julgamento deles, não cabe a nós julgarmos, e sim, esse julgamento será espiritual, será através, né, de Deus, não nos cabe. Então, aquelas pessoas naquele momento ali, eles estavam sofrendo na mão de soldados, né, de outras pessoas. Então a gente entende que quando Pedro fala isso, Pedro está mostrando para aquelas pessoas que eles não tinham que revidar, não tinham que pagar o mal com o mal, não tinham que buscar vingança, nada disso, né? Eles tinham que seguir o exemplo de Cristo. Cristo não sofreu na mão daquelas mesmas pessoas? O martírio de Jesus. Será que aqueles cristãos estavam sofrendo mais do que Cristo sofreu? Não é uma questão de mensurar o sofrimento. Mesmo porque a agonia de Jesus, ela foi muito forte quando se tem toda a dimensão, né, da crucificação para a salvação dos nossos pecados. Então hoje, falar assim, vou dar minha vida por Cristo, seria até fácil, né? Porque a gente não sofre aquela perseguição. Agora imagina aquelas pessoas ali, vivendo em pequenos grupos, pequenas comunidades, escondidos, com medo de serem mortos, sempre na possibilidade de ser arrastado pela rua, queimado, vivo, jogado pelos leões. É para essas pessoas que Pedro está encorajando. E se Pedro conseguir encorajar essas pessoas diante de todo esse terror, de toda essa possibilidade, quanto mais nós que não passamos por isso hoje.
O que nos impede, né, de levarmos a palavra, levarmos a boa palavra com boa consciência, com mansidão, né? Se o máximo que nós podemos sofrer aí por isso não vai chegar nunca perto, jamais do que Jesus sofreu, e também não chega nem perto do que aqueles cristãos lá atrás estavam sofrendo. Então, quando Pedro passa para o versículo 18, usando esse exemplo de Jesus, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzi-los a Deus. Então Jesus, que era o justo, sofreu por nós injustos, por todos injustos, para nos livrar dos nossos pecados. Então por que nós vamos temer ou nos poupar, nós que somos injustos, vamos nos poupar de algum tipo de sofrimento para defender a Jesus, que foi justamente o inverso, que ele era justo, ele não tinha pecado, ele era santo, ele era o Filho de Deus? Então é essa a reflexão que Pedro está trazendo, né? Jesus enfrentou vergonha, dor, sofrimento, morte, porque foi a vontade de Deus para o próprio Filho. E se algum sofrimento, algum pesar acontecer por nós, por estarmos defendendo o Evangelho, também porque Deus assim permitiu, e nós temos que ter força, fé, continuarmos santificados em Cristo para atendermos à vontade de Deus. Porque foi assim com Jesus, e se acontecer conosco, assim também o será, e nós devemos seguir os ensinamentos do Evangelho com mansidão, com temor, com boa consciência, continuarmos buscando a santificação, buscando o Evangelho. E aí, a partir do final do versículo 18, até o final desse texto, é que entra a parte mais complicada do texto, porque é uma parte muito espiritual. Eu entendo que é um mistério, um dos mistérios da fé, e assim sendo, você tem estudos que levam a várias interpretações, porque, né, nós não tivemos a epifania que Pedro teve de estar naquele momento com Jesus, com o Espírito Santo, e com certeza ele vislumbrou tudo que ele estava falando através de uma ação muito forte do Espírito Santo. Então esse mistério, nós vamos falar um pouquinho dele aqui, mas esse é para a eternidade. Esse nós só vamos descobrir mesmo, de verdade, quando nós, se assim for da vontade de Deus, lá estivermos com ele. Mas porque Pedro fala, olha só, ele já começa no final do versículo 18 falando, né, depois de falar do sofrimento de Jesus, que era o justo para nos salvar, que somos os injustos, ele fala, morto sim na carne, ele foi morto na carne, ele foi crucificado, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. E aí gera muita interpretação esse texto, por quê? Primeiro, o Espírito aqui, ó, ele é mais vivificado no Espírito. Esse Espírito tem estudos entendendo que seria o Espírito Santo, outros estudos falando que era o próprio Espírito de Jesus antes da ressurreição, né, naqueles 3 dias. Aí os estudos vão levar para vários fatores, até o fato do Espírito aqui estar com letra minúscula, mas no grego, né, original, eles também só usam letra minúscula, não tem letra maiúscula. Então seria o que? O Espírito Santo levou Jesus para pregar a esses espíritos em prisão, ou o próprio Jesus, entre a morte na carne e a ressurreição 3 dias depois, ele em espírito esteve pregando para esses espíritos em prisão? Eu entendo que, independente da vertente, não muda o contexto. O contexto é de que houve
uma manifestação espiritual de Jesus pregando para os espíritos em prisão. E quem seriam esses espíritos em prisão? Aí é outro debate muito extenso e que aí a gente vai ter também vários entendimentos. Tem aqueles que entendem de acordo com o texto, porque logo depois que Pedro foi e pregou os espíritos em prisão, ele cita os quais, no outro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus aguardavam nos dias de Noé. Então seriam aquelas pessoas daquela época específica, da época de Noé, que foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, quanto à paciência de Deus. Por que eles foram desobedientes? A arca, ela demorou 120 anos para ser construída. E durante esses 120 anos, Noé poderia ser uma pré-figura de Cristo também, ou cheio do Espírito, não sei. Mas Noé, durante esses 120 anos, ele construía a arca e pregava para aquele povo arrepender, para aquele povo voltar a Deus. E eles foram desobedientes, ninguém ouviu Noé. Tanto que quando se preparava a arca, na qual poucos, vai saber, 8 pessoas foram salvas. Todo aquele povo, apenas 8 pessoas foram salvas, essas 8 pessoas da família de Noé, que eram os que estavam próximos a ele, ou seja, as pessoas não ouviram. Então o texto dá essa interpretação. Então, Jesus foi pregar para essas pessoas? Ou foi pregar para todos os espíritos das pessoas que morreram antes da vinda de Jesus e que não tiveram a oportunidade de ouvi-lo? Mas essas outras pessoas tiveram a figura dos profetas também. E tem também uma terceira vertente que entende, pegando o finalzinho aqui, quando fala que lá no versículo 22, que Jesus foi para o céu, está à direita de Deus, ficando subordinado, anjos e potestades e poderes. E aí eles pegam também agentes da palavra espírito, que é usado aqui, espíritos em prisão, onde várias passagens da Bíblia, quando usam a palavra espírito, se refere aos anjos, tanto os anjos caídos, quanto os anjos que eram arautos, mensageiros. Então também tem muitos autores que defendem que esses espíritos em prisão para a qual Jesus foi pregar seriam para os espíritos celestiais, os anjos e demônios no caso. Então fica aí essa indagação. O que eu entendo é o seguinte, eu acho que pode ser tudo. Eu acho que a gente não tem base para falar é para esse, é para aquele ou é para aquele outro. Isso não importa. O que importa, na verdade, mesmo nesse texto, é demonstrar a vitória de Jesus sobre a morte. Morte ou morte, onde está seu aguilhão? Então, se Jesus pregou para aqueles mortos, e podem ser anjos, podem ser potestades, podem ser aquelas pessoas da época de Noé, podem ser todas aquelas pessoas de todos os tempos, desde o início, independente de quem seja. Esse é um mistério da fé dentro daqueles 3 dias entre a morte carnal e a ressurreição de Jesus. Mas o que importa é que Jesus venceu a morte. E que Jesus está, e que todos, anjos, autoridades, poderes, todos estão sujeitos a Jesus, ao senhorio de Jesus. Então, na eternidade, todos, anjos, demônios, sabem da sua vitória. E neste mundo, nós, a igreja, que estamos desfrutando dessa vitória, temos essa missão de continuar crendo e pregando o Evangelho. E Pedro ainda usa essa figura de Noé, das águas, para ele mesmo fala,
figurando o batismo, que agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. Ou seja, para que nós não sejamos como aquelas pessoas da época do dilúvio, que tiveram ali a oportunidade, tiveram a paciência de Deus, como ele mesmo cita, a longanimidade de Deus, para se arrepender e não se arrepender. Então o batismo, esse símbolo, essa figura do batismo, é de arrependimento. É de passarmos pelas águas, né? Como Pedro está nos dizendo, e assim termos a consciência que a salvação é em Cristo, que devemos estar santificados em Cristo e que devemos ouvir o Evangelho de Cristo e pregar o Evangelho de Cristo àquelas pessoas que o Espírito Santo trouxeram até nós. E nós hoje não temos mais temor, o pavor que aquelas pessoas para as quais Pedro estava escrevendo. Medo, o pavor devia ser uma coisa absurda pelo que eles viam, pelo que acontecia ao redor, ao lado deles. Nós não temos isso hoje, nós não temos. Por mais que uma pessoa ou outra critique, fale, questione e seja incrédula, nós temos que fazer como Noé, continuar pregando, continuar falando do batismo, da salvação, da morte de Cristo, do justo por nós que somos injustos. Mas tudo como Pedro nos ensina, com tranquilidade, com paz, com consciência, sem enfrentamento. Essa é a mensagem, né, desse trecho, um trecho muito interessante, muito importante, que deixa essa reflexão. Eu pensei até em dividir para deixar essa parte de Noé para um outro momento, mas seria um estudo também muito, como eu poderia dizer, especulativo, né? Porque é um mistério. Pedro está falando dentro de toda a epifania espiritual que ele viveu naqueles tempos, que ali quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, a gente sabe que Pedro e Paulo, eles estavam com o poder do Espírito, uma coisa absurda, que eles tinham um entendimento muito mais ampliado, muito mais capacitado do que o nosso. Mas então, quando Pedro fala que Jesus foi e pregou para aqueles espíritos, eles sabem o que ele está falando. Mas nós trazemos para o nosso dia de hoje a nossa realidade, que já são 21 séculos da vinda de Jesus para cá. Então essas pessoas para trás o mistério, que é a palavra, isso já está resolvido. Um dia nós vamos descobrir na eternidade. Nós temos que preocupar com a nossa vida agora, que é o que Pedro nos ensina, que é nos santificarmos em Cristo, como Ele mesmo nos ensina. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Então é com essa palavra que eu quero encerrar esse estudo de hoje, né? Essa parte espiritual dos Espíritos para que Jesus pregou é interessante, mas isso não vai mudar a nossa caminhada. O que muda a nossa caminhada é de santificarmos o nosso coração em Cristo. E assim podemos levar o Evangelho com muita paz, com muita mansidão e, acima de tudo, com muito amor. Amém?